Olá, meus estudantes do oitavo ano, professor Bruno na área, para mais uma aula de História. Queria dizer primeiramente que eu estou morrendo de saudade de vocês, mas que infelizmente ainda não dá para a gente se encontrar presencialmente. Então, enquanto isso não acontece, a gente vai ter as nossas aulas aqui de modo online. Se cuidem para que logo logo isso tudo passe e a gente possa retornar a esse encontro presencial. A gente vai dar hoje continuidade ao assunto visto na última aula. A gente terminou a Revolução Francesa e agora a gente vai ver o governo do Napoleão Bonaparte. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dessa grande figura histórica que a gente vai estudar hoje. A gente precisa entender que o governo do Napoleão Bonaparte, ele tem ligação direta com a história do Brasil. Por quê? É a partir das medidas do governo do Napoleão que a família real portuguesa vai vir em fuga para cá, se estabelecer aqui no Brasil em 1808. E aí, outras medidas também tomadas no governo do Napoleão Bonaparte ainda vão ser utilizadas nos dias atuais, como por exemplo a questão do ensino gratuito, ou a questão das políticas de assistencialismo que os governos praticam, a questão da democracia. Então, vamos deixar de mais delongas e começar então o nosso assunto sobre o governo de Napoleão Bonaparte. O governo do Napoleão Bonaparte vai se iniciar em 1799 e vai ter seu fim em 1814. E aí a gente precisa estabelecer aqui que esse governo a gente vai estudar em 3 períodos. O período do consulado, o período do governo dele, que foi um império, e o governo dos 100 dias. Então a gente vai iniciar com o período do consulado. Primeiramente, gente, a gente precisa entender que a França, pós-Revolução Francesa, ainda se encontrava em uma instabilidade política. Ou seja, antes da Revolução, as pessoas viam o rei como o governante, uma figura central que comandava a França. Quando o rei desaparece, porque ele vai ser guilhotinado, e aí vai ter que ter outra figura política para comandar. Só que o diretório ainda não conseguiu encontrar alguém que conseguisse trazer a paz e a esperança para a França. Até que surge a figura do Napoleão. O Napoleão Bonaparte, com apenas 26 anos de idade, ele já vai ser o general do exército francês. E aí, o cara era tão astuto, tão inteligente, que suas façanhas, suas conquistas feitas em campo de batalha, fez sua popularidade aumentar de uma forma excepcional. E aí o que é que acontece? O diretório vai ver no Napoleão uma figura, um personagem que vai poder trazer à França essa paz que todo mundo estava esperando. Ele poderia ser o líder que colocaria a França nos trilhos novamente. E aí, ele vai ser nomeado cônsul juntamente com mais 2 outros membros. E como principal medida para voltar a trazer a estabilidade da França, ele vai tomar uma série de posturas na área educacional, na questão econômica, na questão da estrutura do país, na questão religiosa e principalmente com o Código Civil de 1804, já que as medidas do governo de Napoleão ainda vai trazer os lemas da Revolução, que é liberdade, igualdade e fraternidade, sendo que com algumas exceções, como a gente vai ver ao longo do vídeo. Como primeira medida desse Código Civil de 1804, ele vai estabelecer algumas mudanças importantes na França.
Por exemplo, ele vai estabelecer, ó, a questão do ensino gratuito e público na França, uma coisa que até então o ensino era restrito. Outra coisa que ele vai estabelecer vai ser a recuperação de portos, a abertura de estradas, o embelezamento da cidade, toda uma reurbanização. Além disso, ele vai criar o Banco da França, que vai ser responsável por equilibrar a questão da economia na França. Além disso, ele vai reatar ligações com a Igreja Católica. Lembra que no período da Revolução Francesa, os revolucionários confiscaram terras da Igreja Católica, que acabou rompendo com a França. O Napoleão, então, vai novamente estabelecer uma aproximação da Igreja Católica com o Papa, só que o Estado da França ainda vai continuar laico, ou seja, não vai ter uma religião oficial. E todas essas medidas do governo dele ainda vai se basear naquela ideia de igualdade, liberdade e fraternidade que os revolucionários da Revolução Francesa tanto levantaram essa bandeira. Porém, existem algumas exceções, alguns pontos ao se falar sobre isso, sobre essa questão de igualdade, liberdade e fraternidade. Por quê? Nem tudo era livre e essa regra não abrangia todo mundo. Por um exemplo, as greves operárias eram proibidas, sendo passível de prisão aquele trabalhador que insistisse em fazer greve. Além disso, ó, a sociedade ela valorizava o pai e o homem. Como assim? Dentro de uma família, o pai era considerado o chefe principal. E em um casamento entre homem e mulher, a mulher deveria ser obediente ao seu marido, sendo ela considerada, de acordo com o código da época, o Código Civil, como alguém que não tivesse a capacidade de tomar decisões sozinhas. E aí, por isso, teria que ter uma tutela de algum homem, seja o marido, seja o irmão, o pai. Para vocês terem ideia, vê um artigo desse código para você ver o quão absurdo isso era. Como vocês podem ver aí na imagem, o artigo 213 fala o seguinte: ó, o marido deve proteção à sua mulher e a mulher obediência ao marido. A mulher não pode ser tutora nem membro de um conselho de família. Ela é preterida em favor de parentes afastados do sexo masculino. Ou seja, se o marido morrer, quem vai tomar conta dela e falar em nome da família dela vai ser algum irmão ou o pai dela. Sempre uma figura masculina. Ela não pode tomar essa decisão. Ainda continua dizendo o seguinte: ó, não pode ser testemunha nos tribunais. A mulher, se abandonar o domicílio conjugal, pode ser reconduzida ao lar pela força pública. Ou seja, se o marido dela batesse nela, maltratasse e ela fugisse, ela poderia ser reconduzida de volta para sua casa pelo poder público, pela polícia da época. E se ela fosse adúltera, poderia ser punida com a pena de morte. E no caso do homem, não acontecia nada. E até a lei agia em favor do homem nesse sentido. Já que, por um exemplo, se o homem traísse a mulher na época e a amante chegasse dizendo que o filho era daquele homem, não seria feita nenhuma investigação para provar paternidade, era proibido. Ou seja, a gente acaba vendo aí, percebendo que aquela igualdade pregada pelos revolucionários não abrangia todo mundo. Além disso, na questão trabalhista, o patrão acabava levando vantagem em cima do trabalhador. Por exemplo, quando uma empresa contratava um trabalhador, o trabalhador levava a carteira de trabalho e deixava com o patrão. E aí nessa carteira de trabalho, que ficava com o patrão,
ele já assinava já quanto que esse trabalhador ia receber no mês ou na semana. Dentro disso, ó, o trabalhador só podia ser demitido se o patrão devolvesse a carteira de trabalho. Ou seja, se o patrão agisse de uma forma autoritária ou tendo um abuso nesse local de trabalho, esse trabalhador só poderia trocar de trabalho tendo essa carteira de trabalho dada pelo patrão. Ou seja, as relações de trabalho acabavam ficando à mercê do patrão naquela época. Além disso, ó, o Napoleão perseguia todo jornal que falasse mal dele. E, para aumentar sua popularidade, ele investia muito na propaganda sobre ele mesmo. Pagava para a imprensa falar bem dele, nas igrejas, nos locais públicos, as pessoas falando bem dele. E isso acabava aumentando a popularidade dele. Como vocês podem perceber, essa questão da igualdade não abrange todas as pessoas da população. Contudo, essas medidas do governo de Napoleão, como essas reformas, tanto na área econômica, com a questão educacional, a aproximação da igreja, as reformas urbanas, tudo isso vai aumentar a popularidade do Napoleão, que vai acabar em 1804 recebendo o título de Imperador da França. Como a gente pode observar na tela, essa pintura do século XIX, ela mostra sobre a coroação do Napoleão. E como vocês podem observar aí, ó, ele toma a coroa da mão do Papa e ele mesmo se coroa. Ele vai colocar a coroa na cabeça dele e se declarar imperador. O que é que isso quer dizer com essa atitude dele? Ele passa uma mensagem para tanto a sociedade francesa como para outras nações e para o Papa, de que ele chegou nesse título de imperador pelo seu próprio esforço, pelo mérito dele, que é um sentimento que agrada aos burgueses, essa ideia de meritocracia. Os reinos absolutistas da época ainda veem com maus olhos sobre a Revolução Francesa e ainda se organizam para tentar abafar essa revolução. Por quê? Se essas ideias revolucionárias se espalham pela Europa, é o fim desses vários reinos. E aí, ó, várias coligações são feitas para lutar contra a França do Napoleão Bonaparte. Impérios como o da Áustria, da Inglaterra, da Rússia e da Prússia vão se unir para lutar contra a França. E o Napoleão vai sair vitorioso de várias dessas batalhas. Em 1807, ele vai estabelecer um tratado de paz com a Rússia, onde a Rússia vai se tornar aliada da França. E aí, a França vai conseguir, como a gente vê no mapa, expandir seus territórios, anexando várias nações europeias, colocando lá aliados e pessoas de confiança para tomar conta desses novos territórios. Porém, ainda vai ter outro problema para o Napoleão, que vai ser a Inglaterra, que é a pedra no sapato dele. Por quê? Na parte continental, em terra, os exércitos do Napoleão são imbatíveis. Dificilmente algum outro estado europeu conseguia vencer militarmente o Napoleão. Porém, quando o assunto ia para o oceano, para as brigas marítimas, a Inglaterra tinha uma frota naval imbatível, que o Napoleão não conseguia vencer. E aí, ó, ele vendo que não conseguiria vencer militarmente a Inglaterra, ele vai pensar na seguinte saída. Bem, já que em um confronto eu não vou conseguir vencer, eu vou vencê-los através do método econômico. Como assim? O Napoleão vai impor o chamado bloqueio continental à Inglaterra. O que seria esse bloqueio continental? O Napoleão vai impor aos estados europeus que todo mundo estava proibido de comercializar com a Inglaterra. Ou seja, ninguém podia comprar nem vender nada que a Inglaterra fornecesse. E aquele que ousasse desrespeitar essa ordem, essa imposição,
iria acabar tendo seu estado lá, o seu país invadido pelas tropas do Napoleão. Lembra quando estudamos a Revolução Industrial, que nós vimos que a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial, foi o primeiro país, foi o primeiro estado a se industrializar? Bem, isso é muito importante a gente lembrar disso agora, frisar nisso. Por quê? A Inglaterra era o principal estado que fornecia produtos industrializados, produtos industriais, no resto da Europa. O restante da Europa, ainda a Revolução Industrial estava no início ainda. Esses estados não tinham o mesmo nível de produção que a Inglaterra. A maioria desses estados ainda eram agrícolas. Ou seja, eles vendiam esses produtos do campo, que eles faziam lá, que eles cultivavam, para a Inglaterra e compravam os produtos industrializados. Ou seja, era uma troca. A Inglaterra comprava lá, por exemplo, de Portugal, vamos dizer, o vinho português. E aí Portugal comprava da Inglaterra algum produto industrializado. Veja, era um ciclo. Os dois se beneficiavam. Quando a França vai proibir esse comércio, a Inglaterra vai ser prejudicada. Mas também esses países que compravam vão ser prejudicados. E aí, esse bloqueio não vai durar por muito tempo. Porque os países vão começar a sofrer essa crise econômica e vão começar um movimento chamado de nacionalismo. O que é que seria isso? As tropas francesas que estavam nesses países vão começar a ser combatidas pelas pessoas que moram nesses locais. Por exemplo, as tropas francesas que estavam na Espanha, a população da Espanha vai começar a se juntar e falar, todo mundo aqui é espanhol. A gente tem que defender a nossa nação, o nosso estado. A ideia de pertencer a um país. E aí vai começar os confrontos com essas tropas francesas para expulsar eles desse país. Além disso, um exemplo bom para essa situação é o de Portugal. Por quê? Portugal era um parceiro econômico da Inglaterra. Lembra que eu falei agora que Napoleão decretou e impôs o bloqueio continental? Portugal não poderia comercializar com a Inglaterra, senão ia ser invadido pela França. O que é que vai acontecer? A Inglaterra diz o seguinte para Portugal, se você parar de comercializar comigo, eu vou invadir suas terras de lá, suas colônias, que no caso era o Brasil. Vê que situação delicada para Portugal. Se ele comercializar, as tropas de Napoleão vão invadir Portugal. Se ele não comercializar, as tropas da Inglaterra vão invadir a principal colônia de Portugal. É o chamado se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. E aí, o rei de Portugal vai aplicar um truque no Napoleão. E depois o Napoleão vai admitir, anos depois, que foi a única pessoa que conseguiu enganá-lo. Por quê? O rei de Portugal vai dizer que não vai comercializar com a Inglaterra e vai organizar uma fuga da família real e das pessoas da corte para o Brasil, que vai ser escoltada pela própria Inglaterra. Além disso, para piorar a situação da França, a Rússia, lembra que eu falei agora há pouco que a Rússia tinha assinado um tratado de paz com a França e que eles eram aliados? Pronto. A Rússia não aguentou esse bloqueio onde ela não poderia comercializar com a Inglaterra. Por quê? Ela estava tendo prejuízo, ela dependia desses produtos vindos da Inglaterra. Então, ela vai desfazer esse acordo de paz com a França e ainda vai proibir que os produtos franceses sejam comercializados lá na Rússia. E aí o Napoleão vai ficar um arara, vai ficar muito bravo e vai querer invadir a Rússia, que é o que a gente vai falar agora. Em 1812, Napoleão vai decidir invadir a Rússia. E aí, ele vai levar 600 mil homens para conseguir tomar esse território russo. Sendo que ele vai ter duras perdas. O que é que acontece? A Rússia vai empregar a seguinte tática. Tática chamada de terra arrasada. O que é que seria essa tática? Ao longo que as tropas francesas vão invadindo o território russo, quando essas pessoas vão fugindo, elas destroem tudo aquilo que os exércitos franceses poderiam utilizar.
destroem as casas, queimam as plantações, de modo que o exército francês, quando chega nesses locais, não utilizam nada dali. E aí fica esperando vir comida, medicação, tudo da França ou de território aliado próximo, e nunca do local onde ele está invadindo. Isso aí vai prejudicar muito o exército de Napoleão. Por exemplo, quando Napoleão vai atacar a cidade de Moscou, antes das tropas francesas chegarem, o exército russo vai queimar toda a cidade. A cidade queimou durante 3 dias. E aí o Napoleão não conseguiu utilizar nada dali. Sem contar que o inverno da Rússia é muito frio. E aí imagina, sem comida, sem água, sem alojamento, os soldados franceses com as roupas tudo finas, num frio muito, muito severo, muita gente vai morrer congelada e de fome nessa campanha. E aí, lembra que eu falei que inicialmente foram 600 mil homens? O Napoleão vai decidir, quando vê essa tática de guerra da Rússia, de terra arrasada, ele vai decidir bater em retirada. Quando ele está batendo em retirada, os russos vão começar a atacar. E aí, de 600 mil homens que foram para a Rússia, somente 40 mil vai conseguir sair desse território russo. E aí vai ser a oportunidade que os inimigos da França estavam querendo. A Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia vão se juntar para combater o então enfraquecido exército de Napoleão. E aí vai ser nessa condição aí que Napoleão vai ter Paris invadida e ele vai ser preso. No ano de 1814, o Napoleão vai ser preso e vai ser mandado para a ilha de Elba, juntamente com 800 homens dele lá. E aí, no lugar dele, para governar a França, vai ser colocado o rei Luís XVIII, que era irmão do rei Luís XVI, o rei que foi guilhotinado, que perdeu a cabeça. Pronto. E aí vai voltar as estruturas do absolutismo. Vai ser quando é chamado de terror branco, que os nobres vão começar a perseguir aqueles revolucionários, as pessoas que apoiaram a revolução. Só que o Napoleão era um cara tão astuto que ele vai conseguir fugir da ilha de Elba e vai voltar a Paris. Quando ele está voltando a Paris, alguém informa ao rei Luís XVIII e fala, o Napoleão desceu aí e está marchando para cá para tomar o poder novamente. E aí o rei Luís XVIII manda soldados para combater o Napoleão. Sendo que quando esses soldados encontram o Napoleão diz a ele o seguinte: a chance de me matar é agora. Porque eu sou imperador de vocês. Se alguém quiser atirar em mim, atire agora. E abrir o peito para o pessoal atirar. Sendo que esses soldados acabaram virando para o lado de Napoleão. Ou seja, reconhece a figura dele como um imperador. E aí o rei Luís XVI vai acabar fugindo. É aí que a gente vai começar o chamado governo dos 100 dias. Que é quando Napoleão, obviamente o nome já diz, vai governar a França novamente por mais 100 dias. Os inimigos da França vão se reunir novamente, a Inglaterra e Prússia, para combater o Napoleão mais uma vez. E aí, com as tropas fracas, reduzidas, o Napoleão vai ser vencido e em 1815 ele vai ser enviado para a ilha de Santa Helena, onde lá ele vai acabar morrendo. O que é que o legado disso tudo aí, dessa Revolução Francesa? Primeiramente, a questão da democracia. O Napoleão, ele vai ser o primeiro governante que vai chegar ao poder através do povo. Como assim? Lembra que no Estado do antigo regime, as posições políticas eram marcadas pelo seu nascimento? Lembra que a gente discutiu em sala de aula que se você nascesse um nobre, você era considerado nobre pelo resto da sua vida, mesmo que você não possuísse nenhuma riqueza, e que se você nascesse um camponês, você ia ser considerado camponês. E mesmo que você possuísse muita riqueza, às vezes mais do que um nobre, você era ainda visto como camponês. Pronto. O Napoleão,
ele era um general, ele era um soldado que conseguiu chegar ao cargo de general e vai assumir o maior cargo da França. Ou seja, ele acaba quebrando essa ideia do antigo regime, das posições de nascença. Além disso, a questão das políticas assistencialistas. Como assim? Hoje, esses programas do governo, Bolsa Família, Bolsa Escola, vai ter início, não o Bolsa Família nem o Bolsa Escola, mas os programas de assistencialismo. Vai ter início nesse período na França. A questão da educação pública e gratuita ao mel latino. A questão da educação pública e gratuita e universal, custeada, no caso, pelo Estado, né? pelo governo francês, vai se iniciar nesse tempo. Além da questão do sistema de medidas. O sistema que a gente conhece hoje, o metro, o quilograma, tudo isso vai ser estabelecido durante a Revolução Francesa. Bem, pessoal, esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Espero que todo mundo tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, fala no comentário. Deixa aí na plataforma. Entre em contato comigo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, que a gente vai estar tirando essas dúvidas. Esse assunto vocês podem reforçar no capítulo 3 do livro de vocês. Vai estar aí na tela os exercícios que eu quero que vocês respondam para fortalecer esse assunto estudado. E até a nossa próxima aula.